No início de 2016, o piloto da Red Bull, Daniel Kvyat, parecia estar no topo do mundo. Ele estava em um carro vencedor de corridas. Na temporada anterior, havia derrotado Daniel Ricciardo e, após 4 corridas, também conquistou o primeiro e até então único pódio do ano da Red Bull. No entanto, depois de um péssimo grande prêmio em casa na Rússia, ele foi trocado. Substituído após 4 corridas. Polêmica aos olhos de muitos. Ele estava fora. E mesmo tendo outros pilotos de F1 vindo em sua defesa, em seu lugar a Red Bull colocou um Max Verstappen de 18 anos. E o que aconteceu a seguir na estreia de Max na Red Bull foi o tipo de coisa que você não acreditaria se visse isso acontecer em um filme. Mas vamos voltar um pouco. Como Kvyat, apesar de parecer estar no topo do mundo, acabou no meio de uma das trocas de pilotos mais controversas da história da F1. Normalmente, quando essas trocas de pilotos de alto nível acontecem nas equipes de ponta, na maioria das vezes é porque um piloto em um carro rápido está abaixo do desempenho em relação ao companheiro e custando tanto à equipe que algo tem que mudar. O que tornou a troca Kvyat-Verstappen tão controversa foi que Kvyat não estava necessariamente entregando menos do que Ricciardo. Como mencionado anteriormente, ele havia acabado de vencer Ricciardo no campeonato de 2015 por uma margem estreita. E também havia acabado de conquistar o primeiro e único pódio da equipe até aquele momento, na China. Esta não era a mesma situação em que a Red Bull se encontraria mais tarde com Gasly e Albon. A chave para entender por que essa troca aconteceu quando aconteceu é entender que a motivação por trás disso não era necessariamente relacionada ao baixo desempenho de Kvyat, mas apenas porque a Red Bull não queria perder Max Verstappen. De acordo com artigos da época, quando Verstappen concordou em se juntar à família Red Bull e fazer sua estreia na Toro Rosso e rejeitou um acordo com a Mercedes para ser seu piloto de testes e reserva em 2015, seu contrato estipulava que ele passaria 2 temporadas na Toro Rosso e depois seria promovido à Red Bull com um contrato de 2 anos, para 2017 e 2018. No entanto, se a Red Bull não lhe oferecesse uma promoção, isso acionaria uma cláusula de rescisão, o que significa que ele se tornaria um agente livre no final de 2016. Era bem sabido dentro do paddock que Mercedes e Ferrari já estavam interessados em Verstappen e, portanto, a Red Bull não iria permitir que alguém levasse um piloto que eles gastaram tanto para conseguir. No final de 2016, um dos pilotos da Red Bull teria que sair, mas, considerando que Kvyat havia acabado de vencer Ricciardo em 2015, por que foi ele? Sempre pareceu que, embora Kvyat fosse rápido, ele estava definitivamente em desvantagem em comparação com Ricciardo. Lembre-se de que, alguns anos antes, Ricciardo, em sua primeira temporada na Red Bull, venceu o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. E, na época, o Ricciardo era um piloto que muita gente achava que poderia ser um futuro campeão do mundo. 2015 foi sem dúvida um ano ruim para Ricciardo, mas ele ainda venceu Kvyat na qualificação, mostrando que a velocidade bruta ainda estava lá. No entanto, ele admitiu mais tarde que houve fatores fora da pista que afetaram seu desempenho, o que fez com que, mesmo na época, a equipe e até mesmo a F1 como um todo visse aquele ano como um ponto fora da curva ao invés do novo normal, e que, apesar de ter sido derrotado por Kvyat por pouco, em 2016 a equipe ainda acreditava que ele era o futuro em vez de Kvyat. Havia também o aspecto comercial, que não pode ser subestimado. Kvyat era muito querido, mas o sorridente australiano ainda era o favorito dos fãs. Mesmo que isso tenha acontecido na era pré-Drive to Survive, a personalidade de Ricciardo sempre foi contagiante, e para a máquina de marketing da Red Bull, esse é um fator que, sem dúvida, influenciou ainda mais a equipe a seu favor. No final das contas, 2016 seria a última temporada de Kvyat, quase independentemente do que ele fizesse. O barulho e o hype em torno de Verstappen estavam chegando ao ponto de se tornar uma febre. Ricciardo também parecia se recuperar e tinha uma clara vantagem sobre Kvyat. Ele também teve esse crédito ao vencer Seb em 2014. Então, quando você adiciona as vantagens comerciais a isso, para Kvyat não era uma questão de se, mas de quando. Mesmo no início da temporada, a forma de Kvyat estava começando a parecer preocupante. Nas primeiras 4 corridas, ele se classificou em 18º, 15º, 6º e 8º, e isso também coincidiu
com 2 corridas que mudaram muito sua carreira na F1. Apesar de terminar no pódio na China, ele teve um incidente memorável com Seb na primeira volta, quando ele mergulhou por dentro da Ferrari, fazendo com que Seb evitasse uma batida, e ao fazer isso, colidiu com Kimi, arruinando a corrida das Ferraris. E isso foi ainda mais memorável pelo que aconteceu depois da corrida, com Seb apelidando Kvyat de torpedo pelo que ele fez na primeira volta. Kvyat não fez nada de errado. Se fosse Max, Hamilton ou Alonso fazendo aquele mergulho audacioso, acho que as pessoas iriam elogiar como uma ultrapassagem agressiva de um campeão mundial. Mas porque foi Kvyat e porque foi Seb quem teve uma reação tão grande, parecia que, em termos de percepção do público, foi Daniel que saiu como piloto errado. E o fator Vettel em particular se tornou ainda pior, olhando para o que aconteceu na próxima corrida na Rússia. Indo para a curva 1, ele inicialmente travou e foi direto na traseira de Seb, que, como resultado, colidiu com Ricciardo, arruinando sua corrida. Apenas alguns segundos depois, no entanto, Kvyat voltou para terminar o trabalho, batendo nas costas de Seb novamente e desta vez colocando-o fora da corrida de vez, arruinando a corrida dele, de Seb, de seu companheiro de equipe em apenas 2 curvas. A Red Bull estava procurando por munição, eles estavam procurando motivo para dispensar Kvyat, e a Rússia deu isso de bandeja. A especulação começou a aumentar e apenas 5 dias depois era oficial. Kvyat estava fora da Red Bull, voltando para Toro Rosso, com Verstappen indo para o outro lado. A troca de Kvyat-Verstappen definitivamente dividiu opiniões, porque, embora agora a gente esteja muito mais acostumado à troca de pilotos da Red Bull, especialmente com sua equipe irmã, naquela época isso estava longe de ser o normal, e até tinha outros pilotos vindo em defesa de Kvyat. Jenson Button, campeão mundial de 2009, disse: "Sério, uma corrida ruim e Kvyat caiu. E o pódio na corrida anterior? Eles têm memória curta." Ouvir outro piloto de F1 de outra equipe criticando abertamente a escolha da Red Bull de trocar os pilotos é algo inédito, e resumiu a controvérsia dessa troca porque havia muita simpatia por Kvyat. Sim, ele teve uma corrida ruim, mas há uma longa lista de corridas ruins de outros pilotos da Red Bull nas quais eles não foram demitidos logo depois. Indo para a Espanha, houve o óbvio frenesi da mídia e a F1 não perdeu tempo em colocar os 2 pilotos lado a lado na coletiva de imprensa. Esta foi uma daquelas coletivas de imprensa estranhas, mas divertidas, em que você fica feliz por ser você que está assistindo e não o piloto que está respondendo as perguntas difíceis. Kvyat, em seu retorno a Toro Rosso, teria uma corrida sólida, terminando em P10. Mas este fim de semana foi todo sobre Max. Entrando no carro pela primeira vez, ele conseguiu se classificar em P4, logo atrás da dominante Mercedes, na frente de ambas as Ferraris e apenas 4 décimos atrás do companheiro de equipe Ricciardo em terceiro. Max acabou no lugar certo e na hora certa, em uma temporada dominada pela Mercedes, com eles vencendo todas as corridas exceto 2. Esta acabou sendo uma dessas 2. Com apenas algumas curvas na corrida, Lewis e Nico se estranharam na pista, abrindo uma oportunidade para um vencedor surpresa. A partir daí, era realmente tudo uma questão de estratégia, e inicialmente parecia que seria a corrida de Ricciardo, com Max em P2 e Vettel sendo a Ferrari mais rápida atrás. Tanto Red Bull quanto Ferrari optaram por dar a seus pilotos principais uma estratégia de 3 paradas, com Max e Kimi fazendo apenas 2 paradas. Isso acabou não sendo apenas a estratégia certa, mas a escolha vencedora, já que deu a Max e Kimi posições na pista quando eles passaram seus companheiros de equipe, o que, aliás, Ricciardo ficou furioso após a corrida. E depois de aguentar a pressão de Raikkonen, o piloto mais jovem da F1 foi seguido na linha de chegada pelo piloto mais velho da F1 para vencer em sua estreia na Red Bull e imediatamente escrever uma nova página na história da Fórmula 1. Ele se tornou de longe o mais jovem vencedor de uma corrida de F1 aos 18 anos e 228 dias de idade. O piloto mais jovem a subir ao pódio da F1, o primeiro piloto holandês a vencer um grande prêmio e também o primeiro piloto a vencer na estreia pela Red Bull. Até hoje, a Red Bull e especialmente Helmut Marko ainda estão se alimentando do sucesso da troca de Verstappen-Kvyat. Definitivamente, faz Marko sentir que, mesmo quando uma decisão não dá certo, ele sempre pode apontar para Max e o que ele ainda está fazendo, como a justificativa para todas as decisões dos pilotos que não dão certo.
A dura realidade é que a Red Bull sempre se importou mais com os números. Não se trata de qualidade, não se trata de gerar novos pilotos. Trata-se de oportunidades em quantidade para descobrir quais pilotos irão entregar em situações adversas. Embora a Max seja a referência definitiva e a história de sucesso final, essa abordagem da Red Bull para promover e rebaixar pilotos não convence a todos. E mesmo que no curto prazo tenha dado a eles um piloto como Max, não podemos deixar de notar que até hoje eles ainda não conseguiram encontrar um piloto adequado e estável a longo prazo para ser companheiro de equipe de Verstappen. Se os fins sempre justificam os meios, deixo para você decidir. Mas não há dúvida de que a troca de pilotos Kvyat-Verstappen continua sendo um dos momentos mais controversos e icônicos da história da F1, especialmente pelo final semelhante a um filme que entregou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever. Até a próxima!